Bem, hoje a gente vai começar a partir de doença inflamatória intestinal, como essa aula é extensa, eu a dividi em duas partes. Uma que trata especificamente do diagnóstico e a outra que é da parte do tratamento. Então, a doença inflamatória intestinal ela é uma condição clínica crônica e ela é imunomediada. Então, há vários fenótipos e o fenótipo pediátrico ele é geralmente mais grave que o fenótipo de adulto. Então, devido a essa variabilidade de fenótipos, escrever a história natural da doença em pediatria é uma condição um tanto quanto difícil. Então, o que caracteriza a doença inflamatória intestinal é sua cronicidade, suas recaídas frequentes, principalmente quando é de início muito precoce, e ela classicamente é dividida em retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Porém, existe um tipo chamado uma forma não especificada, que mesmo quando você usa todos os métodos diagnósticos, em torno de 10% dos pacientes você não terá um diagnóstico, pelo menos inicial, de que seja doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Muitas vezes elas são muito semelhantes, então somente na evolução é que você, em alguns casos, vai chegar ao diagnóstico preciso de qual doença inflamatória se trata, se Crohn ou se retocolite. Em pediatria, nós temos situações que devem ser consideradas, que são características da faixa, como o comprometimento do crescimento, do desenvolvimento, o comprometimento ósseo e o comprometimento da maturação sexual. Então, em muitos casos, você vê, por exemplo, na doença de Crohn, que é muito mais comum que haja comprometimento do crescimento que na retocolite, apesar de que na retocolite possa ocorrer, às vezes o comprometimento do crescimento ele precede o aparecimento dos sintomas gastrointestinais. Então, antes de ter a diarreia, sangramento, estenoses, fístulas, a criança começa a desacelerar o crescimento. Então, todo pediatra deve estar atento a essa situação, em que você há um comprometimento do crescimento, ou seja, não cresce o que deveria, para uma doença crônica que possa estar subjacente, e entre elas as doenças inflamatórias intestinais. Quanto à epidemiologia, tem-se notado um aumento da prevalência na população pediátrica. Se você observar indivíduos que são imigrantes de região de baixa prevalência, que se mudam para alta prevalência de doença inflamatória intestinal, eles estão sob risco aumentado de desenvolver a doença, principalmente na primeira geração de crianças. Outra coisa é que você tem que lembrar que isso aí provavelmente se deve a um fator ambiental que está interferindo nesse aumento de prevalência quando o indivíduo migra de uma região de baixa para alta prevalência. E lembrar que 25% dos casos diagnosticados de doença inflamatória intestinal ocorrem em menores que 20 anos de idade. Nos Estados Unidos, 1 para 100 mil de retocolite menor que 17 anos, 4,5 para 100 mil de doença de Crohn menor que 17 anos. Ela é mais prevalente no norte do planeta e também, como nós havíamos dito visto no slide anterior, é mais prevalente em zonas urbanas. Bem, existem várias hipóteses para a epidemiologia da doença inflamatória intestinal, porém nenhuma é totalmente aceita. Vamos falar primeiro da hipótese de higiene. Então, antes de haver casas maiores e limpas, saneamento básico, alimento não contaminado, uso de antibióticos, imunização, os meninos estarem melhor nutridos, o que mais matava era o quê? Eram as doenças infecciosas. Então, a teoria é que a menor exposição e a exposição mais tardia do indivíduo aos antígenos microbianos torna o sistema imune não apto a lidar com isso. Então, o aumento da frequência de doenças autoimunes e doenças inflamatórias crônicas, como a doença inflamatória intestinal, parece estar intimamente relacionado ao progresso. Então, baixam as doenças infecciosas, aumentam as doenças autoimunes e inflamatórias. Quanto aos fatores ambientais, então vários fatores ambientais têm sido implicados, como dieta, leite materno, drogas, nível de estresse, mas nenhum é totalmente aceito, a não ser
o tabagismo, a flora intestinal comensal, a chamada microbiota, e o fato de que a apendicectomia diminui o risco de retocolite em 69%. Fumar diminui o risco de retocolite, porém aumenta de doença de Crohn. Então, para alguns pacientes até se tem usado adesivos com nicotina no caso de retocolite ulcerativa. Mas isso é um tratamento experimental. Contraceptivos orais e anti-inflamatórios esteroides não hormonais parecem também aumentar o risco de doença inflamatória intestinal em adultos. Em crianças, essa associação não é muito clara. A história familiar. Em 19 a 41% dos casos de doença inflamatória intestinal na infância, há um aumento de frequência de DI na família, diferente dos adultos, que é de 5 a 10%. Então, uma história familiar positiva, ela está usualmente presente quando a doença de Crohn é diagnosticada antes dos 11 anos de idade. Então, o fator ter história familiar positiva é um fator ainda maior para os pacientes que iniciam a doença inflamatória no período da infância. Aqui nós temos os vários fatores que podem estar envolvidos na gênese da doença inflamatória intestinal, como os fatores imunes, a diminuição de função de barreira intestinal, levando a imunodesregulação, a microbiota, com os fatores infecciosos, então a alteração dessa microbiota pode levar a uma resposta inflamatória, fatores ambientais como a dieta, tabagismo, uso de antibióticos, morar no hemisfério norte e os fatores genéticos. Quanto à doença inflamatória de início muito precoce, está havendo um aumento dessa subcoorte de crianças com o início da doença antes de 5 anos de idade. Então, isso é como se chama a doença inflamatória de início muito precoce. Alguns autores consideram 6 anos, outros 5 anos. Corresponde a 15% dos casos de doença inflamatória intestinal na população pediátrica. Ela é chamada de início muito precoce porque a média de desenvolvimento na infância é entre 10 e 12 anos de idade. A característica também dessas formas que são muito invasivas é a menor resposta terapêutica convencional. E ela pode estar associada a imunodeficiências primárias e outras manifestações gastrointestinais. Bem, quanto à apresentação clínica, nós vamos devagar aqui. Então vocês veem que dor abdominal, diarreia, sangramento retal, perda de peso, falência de crescimento, constipação, febre, lesões em boca, palidez, desidratação, são todos sintomas de várias doenças na pediatria. Então, há uma variedade tão grande de sintomas que, eventualmente, a maior parte dos sintomas crônicos gastrointestinais, você pode pensar numa doença inflamatória intestinal. Então, como nós falamos anteriormente, a falência no crescimento é um deles. Então, se você não tem em mente que antes dos sintomas gastrointestinais, o menino pode parar de crescer, você não vai dar o diagnóstico tão precocemente quanto deveria. Inclusive, a falência do crescimento, em algumas situações, pode indicar até uma terapêutica cirúrgica. Vamos lembrar também que diarreia aguda, não, a diarreia tem que ser crônica. Essa diarreia tem ou não tem sangue, essa diarreia ocorre com o indivíduo dormindo ou não. Então, dor abdominal é um dos sintomas mais comuns em pediatria. Se você for avaliar toda a dor abdominal pensando em uma doença orgânica, o número de exames e a invasão que você vai fazer em vários doentes que você não vai encontrar nada é muito grande. Então, quais são os sinais de alarme para dor abdominal? Dor abdominal persistente, dor abdominal que acorda a criança à noite, dor abdominal associada à falência de crescimento, ou diarreia crônica, ou sangramento retal, dor abdominal com febre, dor abdominal com massa palpável ou com dor localizada. Então, quanto mais localizada a dor, fora do perímetro periumbilical, mais chance tem de ser uma doença orgânica. Então, constipação, que é uma coisa que você tem que pensar, nem todo paciente com doença inflamatória intestinal se apresenta com diarreia. Então pode ser ao contrário, constipação. Então aí vocês vão ver
que por esses sintomas o diagnóstico diferencial também vai ser muito amplo. Então temos que considerar fatores juntos, ou seja, é um indivíduo que tem uma dor abdominal, diarreia, sangramento retal, pensarei obviamente em doença inflamatória intestinal. Então tem que haver um conjunto, em alguns casos, para que você siga o raciocínio. Em outros, apenas o sintoma isolado, por exemplo, falência no crescimento, ainda que não haja outros, você tem que lembrar de doença inflamatória. Óbvio que você vai excluir outras causas antes de pensar na doença inflamatória intestinal, mas não pode deixar de pensar nela. Então, essa característica da dor abdominal, como eu havia explicado, é aquela dor que é longe do umbigo, acorda a criança à noite, uma dor persistente, dor localizada, dor que a criança deixa de brincar. Isso vai fazer com que o quadro seja mais importante. Porque se vocês forem ver, 11% das crianças na faixa pediátrica procuram um pediatra por causa de dor abdominal. Então você tem que estabelecer quais os critérios que você vai utilizar para avaliar para a doença inflamatória intestinal. Então, se essa dor, como eu falei, está associada a diarreia, presença de sangue nas fezes, obviamente você vai pensar na doença inflamatória intestinal. Mas se esse quadro for agudo, só tiver uma semana de dor abdominal, diarreia e sangue nas fezes, você vai pensar mais em uma gastroenterite, com uma bactéria invasiva causando sangramento. Então, a cronicidade, o tempo da doença, ou se aquela diarreia não se resolve, então um tempo maior que 2 meses, aquela diarreia que começou com uma diarreia parecia infecciosa, ou até mesmo era, porque em alguns casos o paciente com retocolite ou doença de Crohn tem também colonização por Clostridium, por Salmonella, por Yersinia. Então, às vezes, você não está errado dando o diagnóstico de uma gastroenterite bacteriana, mas essa gastroenterite está associada também à doença inflamatória intestinal. Febre, perda de peso. Então, acredita-se que as febres de origem indeterminada em pediatria, em torno de 5 a 10% se devem à doença inflamatória intestinal. Úlceras na boca não são aftas só de repetição. Aftas benignas recorrentes são comuns em crianças, mas é a cronicidade, a característica daquela úlcera. A presença de edema articular, o comprometimento articular, porque manifestações extraintestinais nas doenças inflamatórias são muito comuns. Então, uma das mais frequentes é o comprometimento articular. Lembrem que 1000 outras doenças dão problemas articulares, entre elas as leucemias, as doenças linfoproliferativas, as doenças reumatológicas, mas é todo o conjunto que vai levar você a pensar na doença inflamatória intestinal e, obviamente, a história familiar positiva. No exame físico, você pode ter um exame físico absolutamente normal a chegar um paciente que se apresenta já com uma fístula retal ou com um abscesso perianal. Você pode ter um indivíduo que se apresenta com edema articular e um racha em membros inferiores. Às vezes ele é visto pelo dermatologista. Pode se apresentar com eritema nodoso, pioderma gangrenoso, que nós veremos adiante. Então, é uma apresentação no exame físico que vai desde o exame físico normal a alterações graves como massas palpáveis e fístulas e abscessos retais. Que muitas vezes a gente tem que estar atento a isso e não causar alarme na emergência. Uma lesão perianal, ela é confundida com abuso e na verdade é uma doença inflamatória. E ao contrário também, você pensa que é uma doença inflamatória e é uma suspeita de abuso. Então muito cuidado nas emergências para não fazer observações que não são pertinentes antes de você ter um diagnóstico mais ou menos preciso do que é. Então, às vezes você pega lesões que destroem a região perianal, lesões de evolução crônica e você pensa até que possa ter sido abuso. E o inverso também é verdadeiro. Então, ter cautela e não fazer observações inadequadas. Bem, quanto às manifestações extraintestinais, se acredita que 30% dos pacientes com doença inflamatória intestinal as apresente. Então, há mais de 130 manifestações extraintestinais associadas às doenças inflamatórias intestinais,
colocamos aqui apenas as mais comuns. Então, pode afetar qualquer órgão e sistema, pode se apresentar antes do sintoma gastrointestinal. A fisiopatologia é desconhecida, então, mas há várias hipóteses, como, por exemplo, a susceptibilidade genética e o desenvolvimento de autoanticorpos contra antígenos compartilhados entre o trato gastrointestinal e esses outros sistemas. Então, temos manifestações dermatológicas, reumatológicas em olhos, músculo-esqueléticas, hematológicas, urológicas. E o que é importante? Algumas, além de saber as manifestações extraintestinais, algumas se correlacionam com a atividade da doença. Então, quando o doente está em atividade, essas manifestações extraintestinais pioram. Por exemplo, o eritema nodoso, a artrite pálcio-articular, ou seja, que envolve menos que 5 articulações, a episclerite e as úlceras orais. No grupo 2, independe da atividade da doença. Então, o indivíduo pode estar com a doença intestinal clinicamente controlada, mas piorar da espondilite anquilosante ou da uveíte. E há o chamado grupo 3, que não se sabe a correlação. Por exemplo, a colangite esclerosante primária e o pioderma gangrenoso. Então, não se sabe. Talvez o pioderma tenha alguma correlação com a atividade, gravidade de doença ou atividade, mas não é bem esclarecido. Bem, das manifestações musculoesqueléticas, que ocorrem em 20 a 30% dos pacientes, nós vamos ter ou envolvimento periférico, né, que são as artropatias periféricas, ou envolvimento axial de coluna, espondilite anquilosante ou sacroileite. As artropatias periféricas são chamadas de pálcio-articulares se elas envolvem menos que 5 articulações. Há pouca ou nenhuma destruição dessas articulações. O fator reumatoide é negativo, o FAN é negativo, é uma artrite chamada soronegativa. Então, essa daí tem correlação com a atividade de doença, é mais comum na doença de Crohn. A poliarticular envolve mais do que 5 ou 5 articulações. 2 a 4% dos pacientes com retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Essa artrite crônica, ela frequentemente é bilateral e simétrica, e ela frequentemente é independente da atividade da doença. Pode ocorrer até anos depois que se retirou o colo por causa da retocolite. E essa artrite poliarticular está associada a um maior risco de uveíte. Então, temos que lembrar que qualquer paciente com doença inflamatória intestinal deve ter exame oftalmológico pelo menos uma vez por ano, ainda mais quando usa corticoide. Então, a própria doença leva a alterações oculares e o tratamento com corticoide também pode levar a essas alterações. Quanto ao tratamento da pálcia articular, o tratamento é o mesmo para a atividade de doença. Então, você tratando a doença inflamatória, você melhora essa artrite pálcia articular. Cuidado com o uso de anti-inflamatório não esteroide, que pode piorar a doença inflamatória intestinal. A poliarticular, ela é tratada com a sulfasalazina, que é a droga de escolha, ou metrotexate, com 7,5 mg por semana, associada ao ácido fólico, porque pode haver deficiência de vitamina B9 com o uso tanto da sulfasalazina como do metrotexate. E pode ser necessário, em alguns casos, o uso de imunobiológicos. Já as artropatias axiais envolvem 3 a 5% dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, essas artropatias periféricas são mais comuns, as axiais são menos comuns. Os homens são mais afetados que as mulheres. Então, quais são as duas principais? A espondilite anquilosante e a sacroileite. A espondilite anquilosante é destrutiva, enquanto que a sacroileite habitualmente não. E elas não se correlacionam com a atividade de doença. Então, a espondilite anquilosante tem uma prevalência em pacientes com doença inflamatória intestinal 20 vezes maior que a população em geral. Então, ocorre em 10% dos pacientes com doença inflamatória. Geralmente ela é progressiva, ela frequentemente destrói os corpos vertebrais, se apresenta como uma dor nas costas que não melhora com o repouso.
A ressonância é o exame de escolha e elas geralmente respondem aos imunobiológicos. Então, infliximab é a droga de escolha. Habitualmente, sulfasalazina, metrotexate, azatioprina, não há resposta no caso da espondilite anquilosante. Na sacroileite, que geralmente ela é HLA B27 negativa, ela geralmente é assintomática, não progressiva, e a ressonância também é o padrão ouro. Observem, então, que manifestações dermatológicas também são muito frequentes. O eritema nodoso ocorre em 3 a 20% dos pacientes. Geralmente ele é de evolução rápida, então às vezes você não dá esse diagnóstico. O pioderma gangrenoso é uma lesão destrutiva, que ocorre em menor frequência, porém é uma lesão muito grave. E as úlceras aftoides. Nesta foto vocês podem ver que são nódulos subcutâneos, em geral de 1 a 5 centímetros, que se tornam planos e a cor fica marrom cinza. Então eles são macios, geralmente em extremidades, membros inferiores, na área tibial anterior. Se correlaciona com a atividade da doença. Ocorre em 15% dos pacientes com doença de Crohn e 10% dos pacientes com retocolite. Há uma anatomia patológica, uma paniculite septal, que consiste em um infiltrado linfo-histiocytítico. E geralmente o eritema nodoso está associado também a manifestações articulares e não há habitualmente ulcerações. No caso do pioderma gangrenoso, essa é uma lesão dermatológica grave e debilitante. Ela é mais comum na retocolite ulcerativa. Ela geralmente ocorre também em paciente com doença mais grave e com envolvimento colônico. Ela começa com pústula discreta, que depois evolui com a cicatrização profunda, para uma úlcera, que não cicatriza frequentemente. Então, é uma ulceração profunda. O local mais comum de ocorrer é na tíbia e na periostomia. O problema da ostomia é que mesmo você trocando a ostomia, ela tende a recair. Então, habitualmente você só vai trocar o local da ostomia quando for a última escolha. Você vai evitar também desbridar, porque aí você necrosa mais ainda. O que mais se utiliza são os imunobiológicos, porém a eficácia não está bem comprovada. Úlceras aftoides também são comuns, mais comuns na doença de Crohn. Geralmente, tratando a doença de base, há melhora. Para alívio da dor, pode-se usar lidocaína e um corticoide tópico também pode ser utilizado. Das manifestações oculares, que, como eu tinha dito anteriormente, são muito comuns, tanto relacionados à doença, como ao uso de corticosteroides. Então, essas manifestações oculares, geralmente elas ocorrem depois do diagnóstico da doença inflamatória intestinal. A episclerite é uma hiperemia sem dor da conjuntiva e esclera, não tem déficit visual, ela pode ser unilateral ou bilateral. Geralmente, a episclerite está associada à atividade da doença. A esclerite tem dor crônica e a uveíte é a manifestação mais comum das doenças inflamatórias intestinais. É uma condição aguda, com dor associada à visão borrada e fotofobia. Pode aparecer num exame grosseiro como se fosse uma episclerite. Essa uveíte é grave e pode ser levada à cegueira e deve ser tratada o mais rápido possível. Quando refratária ao uso de corticoide, vai ser utilizada a ciclosporina ou imunobiológicos. Manifestações hepatobiliares também são comuns, mais uma vez lembrando que às vezes pacientes se apresentam com a colangite esclerosante primária antes dos sintomas gastrointestinais, dos sintomas intestinais, ou até mesmo com uma hepatite autoimune. Então, no diagnóstico diferencial de pacientes, por exemplo, com cirrose, que não se sabe a causa, tem que se pensar em doença inflamatória intestinal, obviamente depois que se excluíram todas as outras causas de cirrose. A colangite esclerosante primária em crianças, você tem de qualquer forma que afastar doença inflamatória intestinal. Então pode haver também colelitíase, trombose de veia porta e pancreatite. A colangite esclerosante primária é a manifestação mais frequente
hepatobiliar. Ela é caracterizada por uma inflamação progressiva que destrói as vias biliares intra e extrahepáticas, o que resulta em fibrose, levando a cirrose e falência hepática. Então, o indivíduo tem um cansaço crônico, prurido, icterícia, dor abdominal, perda de peso. Então, o paciente que tem alterações de enzimas hepáticas, você tem que pensar naquelas outras hipóteses, por exemplo, como uma hepatite autoimune, mas também tem que pensar em colangite esclerosante primária, que na criança não há tanta elevação assim da fosfatase alcalina, há mais uma elevação da gama-glutamiltransferase. A CPRE é o exame que é terapêutico, então se você tem uma estenose, você vai colocar um stent, você tem que fazer CPRE, ou quando há uma suspeita de uma neoplasia associada, que a CEP está associada a colangiocarcinoma, não é tão frequente em criança, mas em um indivíduo jovem já é mais frequente, mas a colangiorressonância seria o exame de escolha. 80% tem um ANCA positivo. Tá? Então, dos pacientes com colangite esclerosante primária, 85% a 90% tem retocolite ulcerativa. Então, a maior parte dos pacientes com CEP tem retocolite ulcerativa. Dos que têm retocolite, só 2 a 7,5% tem CEP. Então, vamos a uma parte realmente difícil, o diagnóstico diferencial das doenças inflamatórias. Então, essa distinção, o principal diagnóstico diferencial são mesmo as causas infecciosas, porque essa distinção entre uma colite aguda autolimitada com quadro inicial de doença inflamatória, ele vai se basear primariamente nas culturas de fezes, mas no tempo de duração da doença. Por quê? Porque mesmo pacientes com doença inflamatória intestinal que têm a doença, podem ter uma infecção pelo Clostridium, pela Salmonella, pela Shigella. Então, o fato de você dar o diagnóstico de que ele tem uma Shigella, uma coprocultura positiva, não quer dizer em absoluto que a Shigella seja a causa de todo aquele quadro. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que pacientes que têm algumas infecções bacterianas ou mesmo virais, por exemplo, como citomegalovírus, enterovírus, podem ter um quadro que em tudo se assemelha à doença inflamatória intestinal, até do ponto de vista anatomopatológico. É a evolução que vai dizer, é a história que vai dizer se aquilo é simplesmente um quadro agudo ou se aquilo faz parte de um quadro de apresentação da doença inflamatória intestinal. Além disso, essas causas como alérgicas e imunológicas são mais tranquilas de você fazer o diagnóstico diferencial porque elas geralmente são crônicas, então são doenças crônicas. O mais difícil é o diferencial da doença aguda, como no caso as doenças infecciosas, reumatológicas, oncológicas. Lembrem que em pediatria, principalmente, as doenças oncológicas podem ter um comprometimento articular importante e outras causas, como síndrome de colo irritável, porém lembrando que síndrome do colo irritável não tem sangramento nas fezes, não tem perda de peso. Só que o que se quer dizer aqui com esse diagnóstico diferencial é que é bem amplo. Então tem que ser feita uma história com cuidado para você ter algumas pistas se vai ou não solicitar exames, que no caso para doença inflamatória intestinal vão se basear na endoscopia alta e baixa com biópsias. Bem, a eosina enterocolítica, ela geralmente envolve o íleo, dá uma ileite, uma ileocolite que pode ser subaguda ou crônica, e interessante que pode estar associada a eritema nodoso, artrite, úlcera aftoide, espessamento mucoso do íleo terminal e cólon. Esse envolvimento do íleo mesmo é muito semelhante à doença de Crohn. Então, geralmente a eosina vai causar uma diarreia leve em crianças, mas pode ter esses quadros que parecem até com doença inflamatória intestinal. A cultura para a eosina é mais difícil de ser feita, então algumas vezes você não dá o diagnóstico. O que eu quero dizer é que você às vezes tem tudo de uma doença inflamatória e não é. A sorologia pode dar o diagnóstico, mas o mais importante é fazer 2 amostras pareadas, porque pode ter
resultado falso negativo, ou falso positivo ou falso negativo, porque a sorologia é específica apenas para 3 sorotipos de Yersinia. Então, Yersinia enterocolítica também dá dor em fossa ilíaca esquerda, e isso às vezes lembra fossa ilíaca direita, às vezes lembra muito a doença de Crohn. Então, fica atento. O clostrídio, você nem sempre vai ter pseudomembranas na retosquimoidoscopia. Se tiver, isso é uma pista. Há uma história de uso de antibiótico nas últimas 6 semanas, mas pode não ter. E você pode fazer o diagnóstico pela toxina A e B nas fezes. Lembrando que indivíduos que têm doença inflamatória intestinal podem agudizar essa doença quando adquirem o clostrídio. Vai dar positivo, mas o indivíduo tem a doença inflamatória intestinal como base, né? A giardia. Lembrem que giardia é parasita de intestino alto, então não dá sangramento nas fezes, pode causar uma diarreia crônica. Alguns casos você só vai dar o diagnóstico achando o protozoário no aspirado duodenal e pode haver atrofia intestinal. Está associado à giardíase quando não se responde ao tratamento ou uma deficiência de IgA. Então, é de se pensar em giardia intestinal, mas tem que lembrar que a giardia não causa sangramento retal. A tuberculose intestinal é outro diagnóstico muito difícil. Ele envolve a região ileocecal, mas pode ter envolvimento colônico isolado em 10 a 25% dos casos. Quando ela envolve a região ileocecal, ela é muito parecida com a doença de Crohn. Isso vai incluir a diarreia, a dor abdominal, a perda de peso, a massa abdominal e fossa ilíaca direito, e mesmo ter lesões supurativas perianais. A presença de doença pulmonar ativa que poderia ajudar só está presente em 20% dos casos. Geralmente o bacilo ácido álcool resistente raramente é positivo nas biópsias, e a cultura é positiva em apenas 40% dos casos. No ilho você pode ver nódulos, úlceras, estenoses. Então é em tudo muito semelhante à doença de Crohn. Algumas vezes apenas o teste terapêutico é que vai ajudar a você saber se aquilo é uma tuberculose intestinal ou não. O PCR para o micobactério nas biópsias intestinais é provavelmente o exame mais útil. O granuloma, que está presente na doença de Crohn, que é não caseoso, na tuberculose intestinal ele tem caseificação, em metade dos casos também. E não há, fora do local que a tuberculose afetou, inflamação da mucosa ou outras lesões. Então, o mínimo que nós temos que pedir para avaliação laboratorial nas doenças inflamatórias intestinais é um hemograma, que pode evidenciar leucocitose, anemia microcítica e trombocitose. Os eletrólitos podem mostrar acidemia, por causa de uma diarreia crônica, perdas crônicas, aumento de ureia e creatinina. A função hepática pode estar alterada pelas próprias manifestações hepáticas da doença ou por uso de drogas que causam hepatotoxicidade para tratar as doenças inflamatórias. PCR aumentado, VHS aumentado, cultura de fezes, como já disse, podem ser positivos para bactérias, e a calprotectina fecal, que nós vamos ter que avaliar separadamente, porque ela vai estar aumentada se ocorrer inflamação. Então, na verdade, a calprotectina fecal é uma triagem para inflamação em geral. Não quer dizer que a doença é inflamatória, quer dizer que há uma inflamação em intestino. Então, o uso de anti-inflamatório não esteroide, uma enterocolite infecciosa, presença de neoplasias podem aumentar a calprotectina fecal. Essa proteína, seu aumento nas fezes, implica em inflamação. Ela se correlaciona com a atividade da doença. Então, o indivíduo que está sendo tratado para a doença inflamatória intestinal, ele pode ou não fazer uma nova colonoscopia se houver aumento nos níveis desta proteína. Então, o ponto de corte, que seria o ideal, para alguns seria 100 microgramas. Para alguns ficaria entre 60 e 75. Então, tem se demonstrado que a calprotectina fecal é um bom exame para você ver
se o indivíduo está em remissão ou atividade de doença para você fazer uma colonoscopia, então, porque ela reflete uma inflamação, porém é inespecífica. Bem, de exames diagnósticos, o diagnóstico realmente vai ser dado por endoscopia digestiva alta com a colonoscopia, com múltiplas biópsias. Geralmente, quando se pensa numa doença inflamatória intestinal, você, como sabe que retocolite, não há comprometimento alto e doença de Crohn há comprometimento alto, você utiliza uma mesma anestesia para fazer os dois procedimentos. Porque não é fácil você saber aquilo é retocolite ou aquilo é doença de Crohn. Então, habitualmente se faz a endoscopia digestiva alta associada à colonoscopia. Bem, que achados na anatomia patológica nós vamos encontrar? Achado macroscópico primeiro, na anatomia patológica. O envolvimento retal na retocolite ulcerativa, sim, na doença de Crohn é variável. Então, a doença de Crohn que só envolve o íleo. A distribuição na retocolite ela é difusa. Na doença de Crohn ela é salteada, é segmentar. O íleo terminal, na retocolite, ele vai estar afetado habitualmente como ileite de refluxo. Não é primário do íleo, é porque há um supercrescimento bacteriano e há um retorno de bactérias e ácidos biliares de posterior à válvula ileocecal em retorno ao íleo. Então, causa uma ileite de refluxo. Na doença de Crohn, como o íleo é muito afetado, você pode ter aumento de espessura e estenose. A mucosa na retocolite mostra hemorragia. Na doença de Crohn, há um aspecto em pedra de calçada e úlceras lineares difusas, salteadas. Pseudopólipos na retocolite são frequentes, na doença de Crohn são menos comuns. Estenoses e fístulas na retocolite habitualmente estão ausentes, enquanto na doença de Crohn são comuns. Bem, na retocolite, aí sim, a anatomia patológica. Na retocolite, é envolvimento de mucosa e superficial da submucosa, enquanto na doença de Crohn é transmural, é invasiva. A hiperplasia linfóide é muito comum em Crohn, pouco comum em retocolite. Abscesso de cripta presente nos dois, tanto na retocolite como na doença de Crohn. Só que na retocolite eles são extensos, na doença de Crohn são focais. A depressão de muco é frequente na retocolite, infrequente na doença de Crohn. Granulomas estão presentes na doença de Crohn. Quando estão presentes, ajudam bastante no diagnóstico. Transformação da superfície vilosa, você vai ter na doença de Crohn. E fibrose da submucosa é mais comum na doença de Crohn, é comum na doença de Crohn e muito rara na retocolite. Lembrando que o fato de ver um granuloma na anatomia patológica, apesar de causar um certo entusiasmo, a palavra não é entusiasmo, é você imaginar doença de Crohn, várias infecções podem causar isso daí, como a salmonella, a campylobacter, a yersinia, corpos estranhos, sarcoidose e a doença granulomatosa crônica, que é uma imunodeficiência que lembra muito a doença de Crohn. Então, é um diagnóstico muito importante para a gente fazer com doença de Crohn, é a doença granulomatosa crônica e difícil de ser feito. Aqui nós temos algumas bactérias, protozoários e vírus, para vocês verem qual que tem envolvimento ileal ou não, o aspecto, se é compatível com doença de Crohn ou retocolite. Então, para vocês verem como é complicado, às vezes, você dar um diagnóstico para um paciente que está evoluindo com uma diarreia, que está mais arrastada. Às vezes ele tem um quadro agudo e às vezes ele tem uma doença inflamatória. Então, pode sugerir muito uma doença inflamatória e ser uma doença aguda. Então, a história dizendo da evolução da doença, o comprometimento do crescimento, as características, é que vão ajudar bastante. Quanto aos exames de imagem, o enema baritário e o trânsito intestinal são exames úteis, mas cada dia a gente usa menos esses exames, porque hoje nós temos uma tecnologia melhor para algumas complicações. Mas o trânsito intestinal continua sendo uma forma bastante interessante de avaliar ilho terminal. Não é tão mais habitual a gente usar
hoje em dia, porque nós temos a ressonância magnética. Então, isso daí facilitou bastante. Lembrar que em crianças é preferível fazer a ressonância magnética. Se você considerar que uma criança tem 7, 8, 9 anos de idade e tem uma doença inflamatória, pelo menos uma vez por ano, acaba fazendo exames de imagem. Então, se você fizer tomografia para essas crianças, toda vez que agudiza o quadro, e alguns, como a gente viu, os pacientes têm um fenótipo mais grave, isso pode levar a complicações por causa do uso da radiação. Então, de preferência, a colangiorressonância. Obviamente que às vezes, numa emergência, mesmo no hospital que não dispõe de colangiorressonância, vai se fazer a tomografia. Mas o que eu quero dizer é que a orientação é que se prefira, que se dê preferência ao exame de ressonância magnética, justamente por essa quantidade de radiação e pela duração da doença. Bem, quanto ao raio-x de abdômen ortostase, é o que eu sempre digo, é o primeiro exame que deve ser sempre feito quando é abdômen. Então, no raio-x de abdômen ortostase, você vai ter dilatação, você pode ver um quadro obstrutivo, você pode ver ar, sinal de perfuração, espessamento de mucosa, ausência de austração. Ela é importante quando você vai monitorizar para megacólon tóxico. Ele não faz realmente o diagnóstico definitivo da doença inflamatória intestinal, mas na suspeita de perfuração é o primeiro exame a solicitar. E você vai monitorizar também esse diâmetro do colo para justamente saber se há megacólon tóxico ou não. O trânsito intestinal, ele pode ver úlceras, fístulas, abscessos, estenose de lúmen. É um exame mais barato, ele requer que o indivíduo tenha experiência nele. Ele foi muito substituído no caso de estenoses pela ressonância, mas às vezes é um exame que dá a partida para você suspeitar de doença de Crohn, e nem sempre em todos os hospitais você tem ressonância magnética nem colonoscopia. Então, ele tem o seu papel em avaliar o intestino delgado, tem, mas que parece que está sendo substituído pela ressonância cada vez mais. O que também, em determinados casos, você pode se utilizar do trânsito justamente quando há dificuldade para fazer um exame mais complexo. O enema baritado ele deve ser evitado em pacientes que são críticos, né, por causa justamente do bário. Pode haver uma aparência fina da mucosa, como há microulcerações, por exemplo, na doença de Crohn, você pode ver o bário ali, a ausência de austrações e os pseudopólipos. Tomar muito cuidado quando o paciente está agudamente doente, com a suspeita de doença inflamatória, para evitar fazer justamente esse enema baritado na suspeita de um megacólon tóxico, né? Então, a tomografia de abdômen e a enter-OTC, ela vai diagnosticar abscessos e fístulas. É uma avaliação detalhada do trato gastrointestinal. Ela não é muito sensível para avaliar normalidades de mucosa em retocolite, em fase inicial ou doença leve. O problema da tomografia justamente é a radiação. Então, nós temos que utilizar a colonoscopia, endoscopia e muitas vezes métodos de imagem. Mas é a colonoscopia e endoscopia com anatomia patológica que começam o diagnóstico da doença, e você pode ver complicações como CEP, a tomografia de abdômen. Você pode ver espessamento de mucosa, espessamento de ilho terminal, que você muitas vezes não pega o ilho na colonoscopia. E quando você quer ver o ilho, você pede a enter-OTC, porque você aí tem uma avaliação melhor do que a tomografia de abdômen. A ressonância magnética, no momento, é o melhor exame para avaliar o intestino delgado e doença perianal, assim como a avaliação do assoalho pélvico. A desvantagem é o custo, tempo longo de exame, menos disponível que a tomografia, e tem que ter um radiologista experiente. Em criança, mais uma vez lembrando, o exame de escolha é a ressonância. Só excepcionalmente, em situações de urgência, é que você vai fazer uma tomografia, por causa dos repetidos exames. Para fístulas superficiais,
não complicadas, a ressonância é menos efetiva. O papel da ressonância magnética na doença de Crohn é muito bem estabelecido. Não é a mesma coisa na retocolite. Então, quando você suspeita de uma fístula, quando você suspeita que haja um abscesso, então você vai fazer a ressonância magnética e o cirurgião que tem experiência vai fazer o exame sob anestesia. Então, nesse procedimento, ele já tem os detalhes da ressonância magnética previamente, o que vai ajudá-lo no procedimento cirúrgico. Nós veremos na parte 2 da aula que alguns tratamentos, como por exemplo imunobiológicos, não podem ser feitos na presença de infecção. Então, nós temos que ter muito cuidado de afastar abscessos para esses pacientes, porque não se pode fazer imunobiológico em paciente infectado. E para terminar essa primeira parte da aula, a questão da endoscopia por cápsula, ela é útil quando outros métodos falharam em investigar aquela parte do intestino delgado que nem a endoscopia chega, nem a coluna chega. O problema é o risco de impactação da cápsula, que geralmente é maior nos pacientes que têm doença de Crohn. Então, a maior indicação para a faixa pediátrica que a endoscopia por cápsula tem é a doença de Crohn. E o que dá mais problema de impactar é justamente essa doença. Por quê? Porque tem estenose. Então, ela não é nem terapêutica e não tem biópsia. E o problema dela é o alto custo. Talvez, com cápsulas que se dispersem depois e menores, se torne um exame bem mais útil para a pediatria. Então, a gente se vê na parte 2 da aula.